Homem de 67 anos de idade, condenado a 24 anos de prisão por violar e transmitir HIV a uma menor de 12 anos. Trabalhador morre eletrocutado numa das subestações da central termoelétrica de Maputo. 9 funcionários da saúde detidos em Nampula, indiciados de desvio de mais de 2 milhões de meticais. Ora viva, muito boa noite. Estamos a menos de 24 horas da inauguração da ponte Maputo-Catembe. E esta edição do Jornal da Noite vai dedicar parte da sua transmissão a partir do local com Gerzilde Xirinza. Boa noite, Gerzilde. Uso que Maputo-Catembe tem uma arquitetura de encher os olhos, um desenho que impressiona tanto de dia, assim como de noite. Uma nova paisagem que mescla-se com construções novas e antigas da capital do país. Vamos aos números. A maior ponte com vão suspenso de África tem 3 km de comprimento, 25,6 metros de largura e conta com 4 faixas de rodagem, sendo 2 para cada lado. Os cabos metálicos que suportam os módulos pesam cerca de 2.000 toneladas cada um. A ponte principal, isto é, o tabuleiro suspenso, tem 680 metros e o gabarito central, 60. A grande dimensão da parte central da ponte está relacionada à facilitação de passagem de embarcações. A infraestrutura tem 2 torres gigantes, sendo que a torre norte tem 135 metros e a sul 136. Para garantir os acessos à ponte, foram construídos 2 viadutos. O viaduto norte, que está do lado da cidade de Maputo, que tem 1.097 metros, e o viaduto sul, do lado da Catembe, 1.234 metros. De acordo com as autoridades, para a construção da ponte usou-se 100% de cimento nacional. No total, foram gastos 102.000 toneladas de cimento, 250.000 de areia, 310.000 toneladas de pedra, assim como o equivalente a 54.000 toneladas de água e 40.000 toneladas de aditivo, com destaque para cinzas volantes, importantes para a durabilidade da estrutura da ponte. A infraestrutura consumiu 330.000 toneladas de betões estruturais e 58.000 toneladas de ferro. A montagem dos tabuleiros foi em fases, sendo que a estrutura principal foi montada na parte central. Essa estrutura tem um peso total de 127 toneladas e 12 metros de comprimento. Os tabuleiros das extremidades são os mais pesados, com 137 toneladas cada um, sendo que as restantes pesam 125 toneladas. Em termos de mão de obra, a ponte e as estradas envolveram perto de 5.000 trabalhadores. Destes, 3.000 trabalharam diretamente na ponte e 2.000 nos acessos norte e sul. Para iluminar a ponte, de modo a ter esta vista deslumbrante de noite, foram montados 60 postes de iluminação pública que, associadas a um conjunto com luzes decorativas, consomem 880 kW por hora. Lembre-se que as obras, iniciadas em 2014, tiveram a duração de 1.620 dias e custaram 725 milhões de dólares.
E a empresa Maputo Sul prevê gastar $1.200.000 anuais para garantir a manutenção da ponte Maputo-Catembe. A empresa reconhece ainda que a ponte pode ser interdita sempre que houver ventos fortes. A ponte Maputo-Catembe é um empreendimento que vai precisar de muitos cuidados para que tenha durabilidade. Engana-se quem pensa que com o término das obras é o fim dos trabalhos. A empresa Maputo Sul, responsável pela ponte, diz que estudos iniciais apontam para gastos de mais de $1 milhão anuais para garantir a manutenção do empreendimento. Houve uma previsão de cerca de $1,2 milhões anuais. Houve uma previsão do estudo inicial. Este valor pode ser revisto, pode sofrer alteração em função da atualização que pode ocorrer em breve. A empresa diz estar a elaborar um manual que irá determinar a periodicidade das intervenções na infraestrutura. Não se espera, digamos, a manutenção daqui a um mês. Estamos a projetar a manutenção para os próximos anos. Na verdade, a manutenção real da ponte começaria 5 anos depois da abertura ao tráfego. E esses manuais é que vão ditar o que pode ser feito, digamos, no dia a dia, o que pode ser feito ao longo de uma semana e o que pode ser transferido para uma periodicidade mensal ou ainda de 5 em 5 anos vão-se fazer as inspeções técnicas mais detalhadas para apurar, digamos, o comportamento real da ponte. De acordo com o responsável pelo controlo de qualidade da obra, a empresa Maputo Sul irá se responsabilizar pela manutenção da obra, mas não descarta a possibilidade de contratar privados. O futuro breve vai definir a semelhança do que a ANE faz. Pode contratar serviços, a Maputo Sul pode contratar serviços, mas a contratação de serviços de fora passa necessariamente por ter alguma capacidade interna para saber interpretar os documentos que são submetidos. Aí é que se penso eu, há de haver necessidade de ter uma equipa para poder rever os documentos que os serviços de fora vão submeter. Então, pode ser que a equipa interna, neste momento que esteve a acompanhar as obras do princípio até esta altura, seja confiada para mais alguma coisa. Mas, como disse, o futuro é que vai ditar efetivamente como que isso vai ser. O engenheiro diz que a empresa terá que arranjar formas para garantir o pagamento das despesas da manutenção, uma vez que as receitas das portagens não irão cobrir os gastos da manutenção. Além de ter as portagens, tem que pensar em outras fontes de receitas, não é? E essas fontes de receitas são as que vão definir de onde virão os fundos para este efeito. Mas a partir do o que nos ocorre é vermos as portagens a produzir alguma coisa para efeitos de manutenção. Mas como já é subjamente conhecido, as receitas ou as taxas não estão diretamente ligadas ao custo real de manutenção. Então, outras formas de obtenção de receitas, a empresa tem que se organizar. Outras parcerias a empresa tem que procurar. Para garantir a segurança e durabilidade da ponte, a empresa reconhece que a ponte pode ser interdita sempre que se justificar. Há ventos que podem estar acima de 100 quilômetros por hora. Nessa altura, vamos avaliar se é esta a velocidade considerada para o projeto. Não sendo, estando acima, então tem que se definir alguma regra de como que isso tem que acontecer. Então, uma que nós já adiantamos é que provavelmente se feche o tráfego por aquele período em que o vento vai se fazer sentir. Para a assistência médica, em casos de acidentes, a empresa diz que haverá ambulâncias e outros serviços de piquete, como rebocadores, para responder a situações de obstrução das vias. Já é possível chegar à Ponte de Ouro em menos de 2 horas, partindo da cidade de Maputo. O percurso chegava a ser feito em 5 horas antes da construção da estrada Catembe-Ponta de Ouro, tanto que faz parte do projeto da Ponte Maputo-Catembe.
115 quilômetros de uma estrada que facilita sobremaneira o acesso a uma das principais zonas turísticas da província de Maputo, a Ponta do Ouro. O tapete começa logo depois da portagem da ponte Maputo-Catembe, atravessa o distrito municipal Catembe, dando acesso ao distrito de Matutuine. É aqui, mais concretamente, na Bela Vista, onde situa-se a segunda portagem montada no projeto. A portagem de Mudiça tem 4 pistas. Pelo percurso, localiza-se um conservatório da biodiversidade, uma reserva que destaca-se pela flora e fauna, que preserva elefantes, hipopótamos, crocodilos e outros animais. E com a abertura da ponte, espera-se também a facilitação do acesso à Reserva Especial de Maputo, uma das atrações turísticas aqui da província de Maputo. Espera-se que a atração de turistas que vão usar a estrada para chegar à reserva seja uma das formas de viabilizar esta infraestrutura. Em menos de 1h30 é possível chegar à zona da fronteira da Ponta do Ouro. Uma viagem feita em tempo recorde, quando comparado com o tempo que antes era necessário. E é exatamente aqui, na fronteira da Ponta do Ouro, que o projeto da estrada e da ponte terminam. Lá mais para o fundo, tal como mostra a bandeira, já é território sul-africano. Quem sempre usou e continua a usar esta fronteira, olha para a estrada e a ponte como uma mais-valia que vai facilitar as deslocações, vai acelerar o desenvolvimento do turismo, mas também a prática de negócios através desta entrada. Para chegar aqui na Ponta do Ouro ficava mesmo 2 dias. O caminhão às vezes avariava, tínhamos que dormir. Ficamos à espera de socorro, não sei quantos dias, para aparecer um carro, para levar, não sei se é pneu ou para apanhar o carro, levar uma peça para a cidade. Para mandar mercadoria, nós já temos esta fronteira diretamente, agora já não precisas fazer trânsito na Swaziland, como mercadoria podemos entrar diretamente ao África Sul para Maputo. Menos de 5 quilômetros separam a fronteira da zona turística da Ponta do Ouro, um local bastante apreciado por nacionais e estrangeiros por possuir lindas praias que a costa do Oceano Índico oferece. Já estou aqui na Ponta do Ouro há 25 anos. E a operar nesta área do turismo há 20 anos. Então, para mim, e acredito eu para a maioria dos empresários, é um ganho. Isto é um ganho porque nós já passamos poucas e boas ao longo da estrada, posso assim dizer. Por estas bandas, a abertura da ponte e da estrada Catembe-Ponta do Ouro é aguardada com muita expectativa, principalmente pela aproximação da quadra festiva. O município de Maputo garante que já há circulação, ou melhor, já há condições de circulação de transportes públicos na rota Maputo-Catembe. Numa primeira fase serão alocados 4 autocarros para fazer a ligação entre as duas margens da Baía. Do outro lado da Baía está um lugar promissor. No passado, 2 pedaços de terra divididos por uma baía e hoje 2 margens ligadas por uma grande infraestrutura, a ponte Maputo-Catembe. Com a conclusão do projeto, surge uma necessidade: serviços de transporte. A abertura da ponte Maputo-Catembe representa por si só o alargamento da rede de transporte público como forma de facilitar a mobilidade urbana. Posto isto, as autoridades municipais garantem que há um plano estratégico em vista para responder à demanda e que os preços dos transportes públicos serão definidos em função das tarifas das portagens. As rotas da Catembe já existem para a Ponta do Ouro e as rotas internas do distrito. O que vai acontecer é que também no dia da inauguração vamos abrir as rotas de Maputo cidade para a zona da Catembe. Portanto, a empresa municipal vai introduzir aqui 2 rotas, sim. Em princípio são 4 viaturas, ou seja, para as 2 rotas, 2 para este lado e outros para a zona do museu. Outro é para baixo, outro para que é o museu, não é? Depois outro para a zona dos impétuos. Até a abertura, a ponte Maputo-Catembe conta com 2 portagens, sendo uma no quilômetro 9 da estrada e outra na Bela Vista, no distrito de Matutuine. Mas ainda faltam 2 portagens por construir, nos troços Bela Vista-Boane e Bela Vista-Ponta do Ouro.
Para além de mudar a paisagem da cidade, a ponte Maputo-Catembe vai facilitar a mobilidade urbana na capital. Um motivo de satisfação para quem diariamente dependia do transporte marítimo para atravessar a Baía de Maputo. Eu acho que vai mudar muita coisa. Questão de saúde também, o barco termina às 23, a ambulância pode passar na ponte. Eu acho que será a alternativa do passageiro. Pelo menos vai se diminuir tanto sofrimento das pessoas que atravessam, principalmente na hora das manhãs e à noite de volta. Há sofrimento realmente nessa zona, sim. Porque sempre vamos necessitar os barcos. Sim. Jornal da Noite a partir das imediações da ponte Maputo-Catembe, uma infraestrutura que será inaugurada amanhã pelo Presidente da República. E o contacto agora é para o ponto em que será praticamente a porta da entrada do Presidente da República, onde está posicionado o repórter STV Raul Massingo. Muito boa noite. Boa noite a si, boa noite a todos os telespectadores da STV e da STV Notícias. Com esta vista única da ponte Maputo-Catembe, que intervimos deste local para trazer a radiografia daquilo que vai ser a inauguração desta ponte Maputo-Catembe. O que é certo é que o chefe de Estado estará aqui neste local por volta das 8h30, onde vai fazer o descerramento da lápide, como o meu colega pode mostrar, e o corte de fita que vai marcar a inauguração oficial desta ponte. Outro sim é que o chefe de Estado deverá fazer o seu discurso por volta das 10 horas do lado da Catembe. Entretanto, o discurso do chefe de Estado será antecedido pelos discursos do presidente do município de Maputo, David Simango, também os discursos do embaixador da China, o país que esteve envolvido na construção desta infraestrutura, e também do ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, João Machatini. Esta cerimónia vai terminar no período de tarde, do outro lado, portanto, da Ponta do Ouro, local que faz fronteira com a vizinha África do Sul. Em termos organizacionais, está tudo acautelado. As tendas estão aqui para acolher os convidados que estarão aqui na parte da manhã para esta cerimónia de abertura oficial da ponte Maputo-Catembe. Boa noite. Exato, apontamento da reportagem através de Raul Massing, no ponto em que seguramente vai arrancar a cerimónia de inauguração da ponte Maputo-Catembe. Deste lado a conversa é com Belmira Sarmento, administradora executiva da Maputo Sul. Muito boa noite, bem-vinda aqui ao jornal. O que é que está exatamente preparado para amanhã? Obrigada, mais uma vez, muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de nos terem colocado nesta posição para poder dar mais ou menos daquilo que vai ser os preparativos da nossa grande festa da manhã. Efetivamente, no período da manhã, nós teríamos um evento que contará, portanto, com aquilo que são os órgãos locais, as populações, e para isso nós estamos preparados para receber em 3 momentos efetivos que estão concebidos para este evento. Nomeadamente, iríamos começar com o descerramento da placa. Efetivamente irá acontecer na entrada do porto, na N1. E no segundo momento iremos fazer a inauguração da portagem da Catembe e depois seguiremos para fazer a inauguração daquilo que são as estradas de ligação. Para dizer que destes 3 momentos teremos ocasião para os cumprimentos das comunidades locais e assim fazermos a nossa festa esperada da manhã. Okay. São vários pontos que se colocam em volta desta infraestrutura que será inaugurada amanhã, mas que mais-valia socioeconómica é que esta ponte irá trazer para os moçambicanos? Sobre esta ponte, efetivamente, temos a honra de dizer que Moçambique conseguiu cumprir com aquilo que estava estabelecido nos protocolos, que era efetivamente ligar o cabo ao Cairo. E com esta ligação estamos a falar de um aspecto importantíssimo que estávamos em falta, mas que a nível interno, com esta ligação da fronteira da Ponta do Ouro ao Rovuma, efetivamente para Moçambique será um ganho na medida em que o desenvolvimento econômico irá ser catapultado, isto a nível nacional, porque entrarão para Moçambique a partir da N1
Os países da Interland que não têm acesso ao porto poderão, portanto, fazer uso das nossas estradas para, portanto, ir a Durban e outros pontos que se achar conveniente, usando, portanto, as nossas estradas. E a nível local, dizer que efetivamente nós conseguiremos, não só com esta competência que a Maputo Sul tem, é de efetivamente desenvolver a parte sul de Maputo, na verdade, porque nós somos Maputo Sul, empresa de desenvolvimento. Acontece é que conseguimos, portanto, fazer com que a nível sul a população, portanto, reduza aquilo que é o seu sofrimento, que estava voltado naquilo que era a travessia da ponte, com o uso, portanto, do ferry-boat, portanto, dando com esta ponte conforto, maior segurança e com isto, portanto, os estudantes noturnos que passavam horas a fios poderem, portanto, reduzir o seu sacrifício no que diz respeito à formação, porque Moçambique está a precisar desta formação, bem como a nível da agricultura, do turismo. Nós estamos cientes de que com esta ponte, portanto, estará catapultado o desenvolvimento do país e particularmente cingindo-se na parte sul, é uma mais-valia que Moçambique ganha com esta travessia. Tá. A ponte é um dado adquirido, mas quais são as restrições, as possíveis restrições para o uso desta? Sim. Com relação às restrições, já foi muito propalado, é efetivamente a circulação de peões, por motivos de segurança. Já foi também desenvolvido aqui as razões porque que efetivamente há restrições e que, na verdade, estando a ponte atravessando o porto de Maputo, portanto, estaríamos a incorrer em grandes riscos se tivéssemos, portanto, a população circulando. Para além desta restrição, como também já foi propalado, é uma ponte de vão suspenso. Efetivamente, para além daquilo que são as toneladas permitidas por lei, a restrição com relação a todas as vezes que forem necessárias, em que houver ventos fortes que assim o justifiquem, poder, portanto, fazer a restrição daquilo que poderá ser a circulação. Mas isto, Moçambique poderá, efetivamente, na zona em que nós nos encontramos, quando assim ocorre, nós estamos preparados para isso. Muito obrigado, Belmira Sarmento, pelo facto de aceder ao nosso convite. Estávamos aqui a conversa com a diretora executiva da Maputo Sul e a STV e STV Notícias e outras plataformas do Grupo Soico vão transmitir em direto amanhã a cerimónia de inauguração da ponte Maputo-Catembe. Uma vasta equipa será montada para acompanhar todos os momentos da cerimónia. Nós preparamos um programa de cobertura deste evento, como fazemos com os grandes eventos, não podia deixar de ser, atendendo ao seu caráter histórico, é a primeira grande infraestrutura que é construída, portanto, desta envergadura. Durante o dia da manhã, sábado, vamos ter uma emissão especial com início a partir das 7 horas da manhã, portanto, que vai cobrir todos os momentos principais, a chegada do Presidente, a chegada dos convidados, a chegada do Presidente e o momento, portanto, da inauguração da ponte. Portanto, vamos ter vários repórteres com várias equipas do nosso estúdio móvel, uma outra unidade de móvel que vamos colocar, que é o Data Video, depois com toda a nossa infraestrutura de câmaras soltas que estão em direto. Portanto, vamos mobilizar uma estrutura técnica e de recursos humanos à dimensão do evento que é hoje e convidamos os nossos telespectadores, então, a partir das 7 horas, a acompanharem-nos nesta emissão. Vamos ter vários convidados que nos vão ajudar a refletir sobre o processo de construção desta ponte, do ponto de vista de engenharia civil, do ponto de vista dos impactos socioeconómicos que a ponte vai gerar e do turismo, tanto que se espera que, portanto, esta ponte seja um ex-libris da capital, tanto de Maputo. Vamos então ter esses convidados todos que nos vão ajudar então a tornar uma emissão mais dinâmica e mais informativa para os nossos telespectadores.
Portanto, está lançado o convite. Amanhã, a partir das 7 horas, a STV Notícias e outras plataformas do Grupo Soico irão proceder à transmissão em direto e em especial da inauguração da ponte Maputo-Catembe. Aliás, destas imediações que fizemos esta transmissão, devolvemos a palavra aos estúdios centrais com Ania Maló, que irá continuar com o jornal. Boa noite. Seguimos com a edição de sexta-feira do Jornal da Noite, onde 5 supostos criminosos morreram na noite de ontem, após uma troca de tiros com uma quadrilha. O caso deu-se no distrito de Marraquém. Foi neste local, nas proximidades do cemitério de Mchafuteni, onde 5 pessoas foram mortas a tiro na noite de quinta-feira. Os corpos foram removidos ainda na noite de ontem, mas no local ainda eram visíveis alguns vestígios do crime, como cápsulas de balas, sangue e até partes de carne humana. Testemunhas que aceitaram falar em anonimato descreveram o cenário de guerra e contaram que esta não é a primeira vez que o bairro Agostinho Neto é sacudido por tiros durante a noite. Ontem, por volta das 21 horas, ouvimos tiro. Nós estávamos nas nossas casas. Então, quando ouvimos tiros, nós sem perceber de que lado os tiros estavam a vir. Então, por aí, volta das 22 horas, ouvimos que foram mortos 5 pessoas aqui mesmo no cemitério de Mchafuteni. Só que a polícia depois chegou enquanto os bandidos já tinham fugido. Eu ouvi os tiros, o primeiro tiro são 3, o segundo tiro são 3 de novo. Então, os últimos tiros foram 6 tiros. É isso aí que eu vi. Nada mais. Esta não é a primeira vez que se ouve tiro aqui na zona. Sempre tem se ouvido tiro de alta noite. Às 1 hora, 20 horas, tem se ouvido tiro. A polícia na província de Maputo confirmou o assassinato de 5 supostos criminosos, mas diz que o mesmo teria acontecido após uma troca de tiros entre 2 quadrilhas. É um trabalho que nós estamos a realizar no sentido de apurarmos as circunstâncias, quem são as pessoas que teriam praticado aquele ato. Até então não temos uma informação exaustiva. O que podemos aferir até então pode ser até então ajuste de conta, porque como se bem viu, no local de fato encontramos uma arma de fogo do tipo pistola. Então podemos presumir que pode se tratar, na verdade, de ajuste de contas. A STV apurou de fontes não oficiais que os 5 supostos criminosos seriam fugitivos da cadeia de máxima segurança, vulgarmente conhecida por BO. Sobre o assunto, a PRM diz que ainda está a investigar para apurar a identidade das vítimas. É um trabalho que nós estamos a realizar, como bem disse, para apurarmos as circunstâncias que levou à morte desses indivíduos, bem como quem são as pessoas que teriam praticado este ato macabro. Até então, nós condenamos este fato a ser verdade, nós condenamos porque a ninguém é ilícito o recurso à violência, como se bem sabe que há toda uma necessidade das pessoas levarem os indivíduos à barra da justiça, ou seja, à jurisdição policial, com vista a serem levados à barra da justiça, como bem disse logo na minha primeira opção. Os 5 corpos foram removidos na noite de quinta-feira para a morgue do Hospital Provincial da Matola. Por outro lado, um homem de 67 anos de idade que violou uma menor de 12 anos em Nampula foi condenado esta sexta-feira à pena máxima de 24 anos de prisão e deverá ainda indemnizar a vítima com um valor de 500 mil meticais. A sentença foi lida esta sexta-feira e o cidadão Paulino Paciel, de 67 anos de idade, foi condenado à pena máxima e o pagamento de 500 mil meticais de indemnização a menor de 12 anos. Pelos dados expostos e comprovados, concluiu-se que o idoso foi o autor material do crime de violação de menor.
De acordo com o coletivo de juízes, para além do ato sexual, o réu contaminou a vítima com o vírus HIV. Sabendo que era portador do vírus HIV, vírus que provoca a doença de SIDA, e sabendo que padecia de sífilis, doença sexualmente transmissível, o réu não foi capaz de se abster de praticar o ato criminoso e muito menos foi capaz de fazer o uso do preservativo, tendo assim contaminado a vítima com o vírus HIV. O coletivo de juízes desta secção julga por unanimidade a acusação procedente e comprovada e, consequentemente, decido, em nome da República de Moçambique, em condenar o réu Paulino Paciel na pena máxima de 24 anos de prisão maior. Vai o réu condenado a indemnizar a vítima dos autos com a importância de 500 mil meticais. A defesa do réu limitou-se a conformar-se com a decisão do tribunal. Para os pais da vítima, a justiça foi feita. Nós, como instância da defesa oficiosa, não temos nada a pronunciar sobre os fatos subsequentes. E achamos que a decisão do tribunal foi muito bem justa. A justiça já está feita. Ainda em Nampula, 11 pessoas foram detidas hoje, das quais 9 são funcionários do Hospital Central, acusados de desvio de mais de 2 milhões de meticais através de transferências indevidas do sistema de pagamento do Estado. O processo que culminou com a detenção destas 11 pessoas vem sendo investigado desde novembro do ano passado e só agora foram encontrados elementos suficientes que provam o envolvimento de 9 funcionários do Departamento de Contabilidade do Hospital Central de Nampula no esquema de transferência indevida do valor público para contas privadas. Os arguidos são confessos, quase todos recaem sobre eles os crimes de abuso de cargo ou função, crime de pagamento de remunerações indevidas, associação para delinquir, o crime de peculato e bem como o recebimento ilegal de salários. Com esta operação, estes funcionários públicos causaram um prejuízo ao Estado na ordem de 2.567.823 meticais. Este é o prejuízo que o Estado teve em função destas operações que estavam a ser levadas a cabo a nível do Hospital Central de Nampula. O Gabinete de Combate à Corrupção em Nampula esclareceu ainda que dos 11 detidos esta sexta-feira, existem 2 agentes econômicos que recebiam transferências e depois canalizavam uma parte do valor aos funcionários públicos em causa. Dos 9 funcionários do Hospital Central de Nampula, 7 eram operadores ativos do SISTAF. Ocupavam alguns cargos de chefia junto à contabilidade do mesmo Hospital Central de Nampula, o que lhes facilitou a operarem esta situação de lapidar o erário público. E dos mais de 2 milhões desviados, foram recuperados pouco mais de 600 mil meticais. Com a instrução preparatória concluída, o processo segue para o Tribunal Judicial da cidade de Nampula e, para já, conta com 11 arguidos presos, sendo que outros 12 vão responder em liberdade. O Presidente da República, na qualidade de comandante-chefe, dirigiu hoje a graduação de pouco mais de 500 sargentos das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. A cerimônia de graduação foi antecedida pela demonstração de algumas técnicas e táticas aprendidas durante o período de formação dos sargentos, dentre as quais o manuseamento de AK-47, a arma mais usada pelas Forças de Defesa e Segurança, entre outras, sob o olhar atento do comandante-chefe das FDS. A seguir foi a cerimônia central, que iniciou com a revista da parada militar pelo chefe de Estado, e depois a marcha dos graduados, feita em 2 modalidades e sob acompanhamento da banda militar. Houve patenteamento e atribuição de certificados aos graduados. No seu discurso, o chefe de Estado recordou às FDMs o desafio que representa o processo de desarmamento, desmilitarização e integração dos homens armados da Renão. Apesar de existirem os que condicionam a paz a outros processos preconcebidos, o processo de desarmamento,
desmobilização e reintegração dos efetivos armados da RENAMO em curso no nosso país e com a participação de observadores internacionais, traz responsabilidades e desafios acrescidos à instituição e estrutura das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. E deixou recomendações aos militares recém-graduados. Como jovens de hoje em diante, têm a grande missão de mostrarem a outros jovens, dentro e fora do quartel, que a vossa missão é de promoção da disciplina, ética, patriotismo e respeito, que a vossa missão é defender Moçambique e defender os moçambicanos. Por seu lado, o ministro da Defesa Nacional disse que o ato era o cumprimento da política de defesa nacional. Ao que se refere ao pilar de formação, para além de infraestruturas, logística e saúde militar no setor de defesa. E o comandante da escola falou das matérias que foram lecionadas aos sargentos agora graduados. Para além da formação técnico-profissional nas respectivas especialidades militares, foram moldados através da educação cívico-patriótica para a assunção consciente dos valores e virtudes de bem servir a sua pátria. A cerimônia contou com a participação de familiares e amigos dos graduados. Ainda hoje, o Presidente da República participou do concerto de Natal organizado pela Nunciatura Apostólica em Maputo, onde disse que o Santo Padre espera que os moçambicanos se reconciliem e construam uma paz efetiva no país. Foi este ambiente de Natal antecipado que se viveu na paróquia de Santo Antônio da Polana, num concerto de Natal organizado pela Nunciatura Apostólica em Moçambique. Este ano o concerto tinha como tema de fundo a paz e a juventude. Foi por isso mesmo que o Presidente da República, convidado a intervir, explicou a preocupação do Sumo Pontífice em relação à paz em Moçambique e apresentou uma escultura oferecida pelo Papa Francisco que representa bem a fratura que existe na sociedade moçambicana. Disse, está a ver esse sítio aqui no meio? Eu disse sim. O senhor presidente foi na mata à procura do irmão. Eu não é? Eu disse que sim, foi. E me perguntou o que confiava. Eu disse que confiava a Deus. Então ele disse, aterrou aqui. O senhor presidente aterrou aqui, no meio. Precisamente porque vocês estão desunidos. Unam-se para não precisar de aterrar na rocha onde estão divididos. E vai à vontade. E disse que tinha fé e crença e confiança, esperança de que os moçambicanos fariam esse trabalho. Vou terminar dizendo: vamos todos nós, independentemente das nossas diferenças, tudo fazer para que o nosso país jamais irmãos se voltem contra outros. Filipe Nunes reiterou o seu comprometimento com a paz no país e convidou a todos a fazer o mesmo. Aliás, discursaram ainda nesta cerimônia o Núncio Apostólico em Moçambique e o arcebispo de Maputo, Dom Francisco Chimoio, tendo todos apelado à necessidade da manutenção da paz e da justiça social em Moçambique. Momento para uma curta pausa. Nós voltaremos com mais informação. Até já. No Jornal da Noite.
Trabalhador morre eletrocutado numa das subestações da central termoelétrica de Maputo. A vítima morreu quando tentava roubar cobre na madrugada desta sexta-feira. Um homem de 45 anos morreu carbonizado após receber uma descarga elétrica de 15 megawatts na madrugada desta sexta-feira, numa das subestações da central termoelétrica que alimenta a capital moçambicana e grande parte da zona industrial da Matola. A vítima era trabalhador da empresa contratada pela Eletricidade de Moçambique para garantir a segurança do património da central termoelétrica. Além de causar a morte, a tentativa de roubo de cobre provocou um corte de energia em alguns bairros da capital, bem como um prejuízo financeiro à EDM na ordem de 1 milhão de meticais. Este indivíduo penetrou numa das celas de um dos transformadores, que é um transformador de alta tensão para média tensão, neste caso 66 kV para 33 kV, e tentou roubar o cobre. Portanto, ele foi subindo e acabou diminuindo a distância de segurança, para além de que estava a cortar um cobre, portanto um cabo de cobre que estava diretamente aterrado ao transformador. O transformador estava a funcionar e, como tal, portanto, ao diminuir a distância de segurança, acabou sendo curto-circuitado e ele morreu instantaneamente. Ficaram sem energia os bairros Luís Cabral, portanto, Inflene, T3, alguma parte da Machava e a zona da Matola Velha. Luís Amado conta que casos de tentativa de roubo e vandalização de material elétrico da EDM têm sido frequentes, situação que leva a empresa pública a acumular enormes prejuízos. Este ano nós já vamos cerca de 22 milhões de meticais que já perdemos em dinheiro que é usado para a reposição dessas infraestruturas e outras perdas. O roubo de cobre visa alimentar o mercado paralelo, onde 1 quilograma é vendido a 180 meticais. 5 guardas prisioneiros afetos à cadeia central da Beira foram detidos hoje, indiciados de terem facilitado a fuga de 8 reclusos no passado domingo naquela penitenciária. A STV soube na tarde desta sexta-feira que 5 dos 11 guardas prisionais que estavam de serviço no passado domingo na cadeia central da Beira, dia que fugiram 8 reclusos, foram detidos por se terem encontrado indícios da sua participação na fuga de reclusos. Os outros 6 continuam a ser ouvidos perante uma equipa multissetorial envolvendo a Cernic e a Procuradoria Provincial de Sofala, de acordo com uma fonte que solicitou anonimato. Refere-se que a fuga ocorreu por volta das 2 horas de madrugada do passado domingo e, de acordo com as nossas fontes, alguns guardas prisionais é que impediram que todos os reclusos fugissem, pois, ao se perceberem de movimentos estranhos, mobilizaram-se para impedir a saída dos mesmos, mas alguns já tinham saltado o muro de vedação e tudo indica que ficaram feridos, tendo em conta que o muro em causa é protegido por arame farpado. Outros dados na posse da STV indicam que a cela de onde fugiram os reclusos, por sinal de segurança, tem a capacidade para abrigar 6 pessoas, mas naquele dia encontrava-se no seu interior 16 criminosos, entre eles condenados a penas maiores e outros que aguardavam julgamento por crimes como assassinato. Recorde-se que dentre os fugitivos está o jovem Isaías Nicolau, indiciado de ter assassinado a cidadã portuguesa Inês Bota em dezembro do ano passado na cidade da Beira, e Muniz Bambo, condenado a cerca de 1 mês a 16 anos de prisão por se ter provado o seu envolvimento no roubo de mais de 29 milhões de meticais num dos balcões do Millennium Beam na Beira. Refere-se que Muniz Bambo foi quem orquestrou uma outra fuga em agosto do ano passado na cadeia central da Beira. Na altura, Bambo fugiu com outros 16 reclusos. Foram capturados apenas 5, entre eles o próprio Muniz. No interior da cela onde fugiram os 8 reclusos este ano, foi encontrada uma serra que terá sido supostamente usada pelos fugitivos para serrarem as grades de uma das janelas por onde fugiram. Nesta sexta-feira, todas as fontes oficiais contactadas pela nossa reportagem no sentido de atualizar o caso da fuga dos 8 reclusos, nomeadamente a cadeia central da Beira, a Procuradoria Provincial e a Direção Provincial da Justiça, declinaram pronunciar-se sobre o assunto. 23 casas poderão ser demolidas na cidade de Pemba devido a um conflito de terra que já chegou ao tribunal, onde foi lavrada uma sentença com base num acordo extrajudicial que uma das partes envolvidas no caso decidiu contrariar por considerar injusta.
Esta foi a primeira das 23 famílias que poderão ficar ao relento nos próximos dias devido a um conflito de terra no quarteirão 24, bairro Eduardo Mondlane, um subúrbio da Baía de Pemba. No princípio, os moradores tentaram resistir, mas acabaram cedendo à força policial enviada ao terreno para garantir a execução de uma ordem judicial supostamente contrária à sentença lavrada pelo juiz do caso no dia 24 de abril de 2017. Em função mesmo daquilo que é um mapa proposto pelo próprio titular do espaço, ou seja, da parcela do General Chipande, a minha residência não está dentro daquilo que é o terreno dele. Eu estou fora. Se for aqui a perceber um mapa, está aqui a parcela da senhora Tina João Moreira, que é aqui, e eu não estou dentro, tendo em conta estes limites, eu estou muito fora daquilo que é o espaço dele. E hoje, para ele vir para aqui e destruir este imóvel, então nós queremos que se faça justiça. Nós esperávamos que o próprio tribunal notificasse o Conselho Municipal para vir executar a estrada junto com a comunidade, não com o General Chipande vir fazer o que essa barbaridade que está a acontecer. O tribunal pode estar aqui a agir, aliás, está a agir porque o requerido volta novamente a querer desfazer a decisão tomada. Mas a decisão é uma decisão que já foi tomada, que já transitou em julgado. É absurdo, é ilegal. O Conselho Municipal de Pemba reconhece o erro cometido na dupla atribuição do título de direito, uso e aproveitamento da terra e confirmou ter tentado remediar a situação. No entanto, desconhece as razões que reativaram um conflito antigo e aparentemente arquivado. Depois de muitas intervenções, depois de muita negociação, ele até já tinha até dispensado praticamente aquela parte e as pessoas já estavam a ver em paz. Mas parece que houve algum entretanto entre algumas pessoas residentes e em relação na pessoa do cidadão Alberto Joaquim Chipande. A STV não teve acesso à ordem emitida pelo tribunal para a demolição das casas, mas na sentença do caso, lavrada com base num acordo extrajudicial, consta apenas abertura de vias de acesso e não destruição de casas no quarteirão 24. Entretanto, os advogados de defesa das partes envolvidas no caso mostram-se surpreendidos com o conflito que julgavam ter sido resolvido pelo Tribunal Judicial de Pemba. Há documentos que nós juntamos nos autos do processo que foi intentado contra o general Chipande. A defesa do general Alberto Chipande reconhece a preocupação das famílias que vão perder as suas casas construídas com sacrifício. No entanto, pede que alguns moradores do quarteirão 24 entendam e aceitem a decisão tomada. Até ordem em contrário, o trabalho continua, porque é uma decisão judicial e é conhecida pelas partes todas e, acima de tudo, até pelas estruturas que administram uma cidade como esta, que é o município de Pemba. Segundo Felisberto Utui, para além de ter sido adquirido no ano 2000, o espaço está nas mãos do seu constituinte há mais de 30 anos e sempre foi usado para a criação de gado. Outro aspecto que deve ficar aqui bem claro, o general Chipande em momento nenhum fez um pronunciamento, ou privado em Câmara, ou público em meios sociais, ou por aí em diante, falando de pobreza ou de riqueza, ou mesmo da herdade, em momento nenhum. Só que ele é um indivíduo de 78 anos, tem família, que é composta pela esposa, pelos filhos, por netos e tudo mais. São pessoas jurídicas que podem muito bem reclamar os direitos de seu pai, porque patrimônio familiar. Por que não se entende que seja esta pessoa coletiva, que é a família Chipande, que esteja a reivindicar parte do seu patrimônio? O advogado dos moradores do quarteirão 24 também considera estranha a execução de uma ordem judicial contrária à sentença lavrada pelo juiz do caso e suspeita interferência nos órgãos de justiça. No entanto, mesmo assim, espera que o caso termine sem prejuízos para a comunidade local. O pronunciamento dos advogados dele disse que nós podemos fazer estamos a fazer a mão do Chipande, não a mão do tribunal. Porque a hora que podemos trazer o tribunal no terreno,
um dos advogados e, lamentavelmente, insurgiu-se e foi. Era própria, o tribunal estava a decidir de uma boa forma, que de fato, se há um elemento para se integrar no processo e termos que todas as partes também façam parte, ninguém fica prejudicado entre essa delimitação, de fato podemos suspender, essa execução pode ser feita do mandato, mas que as partes todas não ficam lesionadas neste ato. Com uma área de cerca de 12 hectares e uma lagoa que atualmente abastece água às comunidades locais, a herdade foi aberta no tempo colonial por farmeiros portugueses para a criação de gado. No entanto, depois da independência, com as nacionalizações, o local foi usado durante décadas como uma veterinária do Estado. Conflito de terra em Pemba. Saímos para uma curta pausa, mas antes, como tem sido habitual, a previsão do tempo. Começamos mesmo pela Zona Sul, onde Maputo poderá registrar uma temperatura máxima de 28 graus e uma mínima de 16. Para Xai-Xai prevê-se uma temperatura máxima de 26 graus e uma mínima de 15. Inhambane prevê-se uma temperatura máxima de 28 graus e uma mínima de 19. Seguimos para a zona centro do país. Beira poderá registrar uma temperatura máxima de 28 graus e uma mínima de 21. Para Chimoio prevê-se uma máxima de 30 graus e uma mínima de 15. Para Tete, 31 graus de máxima, 23 de mínima. Climane com 29 graus de máxima, 22 de mínima. Já para a zona norte do país, Nampula poderá registrar uma temperatura máxima de 27 graus e uma mínima de 19. Para Pemba prevê-se uma temperatura máxima de 30 graus e uma mínima de 24. E Lixinga poderá registrar uma temperatura máxima de 24 graus e uma mínima de 15. Eu espero por si. Até já. A previsão do tempo é-lhe oferecida pela Índico Seguros. E o desporto marca a presença no último bloco do Jornal da Noite. A União Desportiva do Songo defronta Nkana Futebol Clube da Zâmbia na primeira eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões Africanos em Futebol, segundo ditou o sorteio realizado ontem à noite. Numa época transitória e na qual terá pouco tempo de repouso, a União Desportiva do Songo entra em cena nas Afrotaças entre os dias 25 e 27 de novembro. Com efeito, defronta Nkana Futebol Clube da Zâmbia na primeira eliminatória da Liga dos Campeões Africanos. Trata-se de um adversário que terminou o campeonato em segundo lugar com 76 pontos, menos 4 que o vencedor Zesco United. O jogo da primeira mão terá lugar em Moçambique entre os dias 25 e 27 de novembro e a segunda em Kitwe, na Zâmbia. Caso transite, o conjunto orientado por Nassir Armando terá pela frente o vencedor da eliminatória Simba da Tanzânia contra Mbabane Solos de Eswatini. Este ano, a União Desportiva de Songo atingiu a fase de grupos da Taça CAF. Inseridos no grupo B, juntamente com Berkane do Marrocos, Al-Masri do Egito e Al-Hilal Omurmi do Sudão, os hidroelétricos ocuparam o terceiro lugar com um total de 3 pontos, resultantes de igual número de empates. Feitas as contas, marcaram 5 golos e sofreram 10. O estádio 27 de novembro não reúne para já os requisitos exigidos pela Confederação Africana de Futebol, pelo que a União Desportiva de Songo deverá optar por jogar na Beira. Nas notícias internacionais, autoridades etíopes descobriram uma vala comum com cerca de 200 corpos na fronteira com a Somália. Suspeita-se que a matança tenha sido cometida por um antigo administrador da região. Uma descoberta macabra. E cerca de 200 corpos foram esta quinta-feira encontrados numa vala comum na zona fronteiriça entre as regiões Somalis e Oromia, zona etíope. A vala comum foi descoberta pela polícia etíope, que está a investigar Abdi Mohamed Omer, o antigo administrador da região Somali, acusado de violação dos direitos humanos e incitamento à violência étnica. Abdi Omer foi obrigado a deixar o poder no dia 6 de agosto, tendo sido preso após algumas semanas de violência em que teve participação. O grupo civis tem acusado o antigo administrador da região Somali de abusos de poder, tortura e perseguição militar. Triste notícia. Fechamos o Jornal da Noite. Aguardo por si no Noite Informativa já a seguir. Boa noite.